Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo, mas dessa vez nós vamos falar diretamente para a playlist Mediunidade. Hoje vamos falar sobre um assunto bem delicado, bem sério e que realmente me preocupa, que chama-se a prostituição da espiritualidade. Então sentem-se e se preparem, porque vai vir história. Bom, meus amigos, não é de hoje que eu sempre vou bater na tecla, sempre vou discutir, sempre vou brigar. A que ponto o ser humano está encaminhando aquilo que ele julga ser uma espiritualidade ou algo que torna-se ali o seu, cambalacho. A gente já falou ao longo de muitos vídeos sobre a falsa espiritualidade, o achismo, eu acho que, será que é ou será que não é? Mas a gente vive numa realidade brasileira que é uma realidade bem complicada. Quando surge o espiritismo no Brasil e advém ali da combinação com o cristianismo, muita gente viu a possibilidade de começar a ganhar dinheiro por meio das ilusões, das impressões, da enganação popular. E aí surgem os famosos pais de santo de poste. Eu acho muito engraçado quando você está na rua e você vê o anúncio, dizendo mãe, sei lá, vou chutar o nome, mãe Oxumaré. Joga-se búzios, truco, tarô e sinuca. Desfaço, baitolagem, a tapa. Eu já vi esse anúncio, tá? É engraçado porque a gente até olha e fala, bom, parte de um princípio de uma crendice popular, mas assusta. Por quê? Porque até que ponto as pessoas vão acreditar nisso, até que ponto as pessoas vão em direção a isso. Eu falo por quê? Por que surgiu essa questão desse tema em específico? Porque eu recebi uma mensagem que me deixou bem preocupado. Ah, tio Spook, utilize de seus guias para nos mandar mensagem. Aí eu fico aqui pensando, qual é o erro dessa frase? Eu não sei se é um indivíduo que nasceu errado, um indivíduo que tem crenças completamente nulas, pífias, ou realmente ninguém entendeu nada do que eu faço aqui nessa existência. Vamos lá. Desde que o mundo é mundo, a gente tem, obviamente, fenômenos que são complicados dentro da espiritualidade, o charlatanismo, a enganação. Muito se viu dentro do espiritismo, muita coisa foi enganada, iludida para que as pessoas realmente acreditassem mais no espiritismo e o espiritismo ganhasse alicerces. Mesas radiônicas que pulavam, batidas, show de ilusionismos e tudo mais, fazendo com que o ser humano criasse uma esperança de que exista realmente algo no mundo espiritual que o completasse ou que realmente o confortasse. As mesmas palavras que eu traço aqui são as palavras do Valdo Vieira, que foi uma pessoa ali que acompanhou o Sr. Chico Xavier durante 10 anos, desde a divulgação do espiritismo do Chico Xavier por meio das psicografias, até a divulgação de livros espíritas nos Estados Unidos e depois, antes do seu falecimento, ele dá algumas entrevistas, obviamente relatando o espiritismo conformista, aquele que traz o conforto à pessoa por meio de palavras dizendo, o seu parente está bem, está tranquilo, não sei o que, e na verdade ninguém nunca teve acesso a essas pessoas no mundo espiritual, era somente realmente para ter um conformismo e fazer com que as pessoas tenham conforto na palavra de uma pessoa vestida de branco e que se dizia médium. Isso são palavras do próprio Valdo Vieira, e as quais a gente, depois de muitos anos trabalhando no espiritismo, seja o kardecismo e na Umbanda, a gente realmente vê isso. As pessoas criam expectativas e por meio dessas expectativas surgem as pessoas que são charlatães, as pessoas que enganam, as pessoas que mentem, aqueles que iludem os indivíduos. Leia-se, pessoas que acabam vendendo pactos, vamos fazer pacto com não sei o que, você vai vender tua alma, você vai fazer amarração e tudo mais. Isso é uma enganação, deveras, Porque ninguém amarra ninguém, imagina, se realmente a amarração funcionasse, todo mundo namoraria a Xuxa, a Angélica, todo mundo estaria amarrado ali. Eu vou pagar para a Xuxa ficar amarrada em mim. Aí no dia seguinte a Xuxa aparece, oi baixinho, eu vim aqui ficar amarrada com você, porque eu não sei, eu senti uma vontade de ficar amarrado, É o trabalho de amarração.
Aí vem o outro e fala, não, porque a amarração não é bem assim, é para que o teu marido ou tua esposa não te traia. Cara, na boa, não vai funcionar. Se quer me trair, vai me trair. Quer dizer, o cara, imagina, fuma, bebe, usa drogas, espanca a mulher e você acha que a mulher realmente vai ficar 24 horas ali servindo o cara? Cara, chega uma hora que essa mulher vai pra delegacia fazer uma denúncia e aí o cara vai preso. Ah, mas fizeram amarração para ficar junto. Não, chama-se medo. E o mundo é repleto desse tipo de coisa, mas o Brasil é o que mais chama atenção. E aí você vai na mídia e a mídia traz, sei lá, tem umas videntes que você olha na televisão e você fala, cara, o que essa mulher tá fazendo? O que tá falando? Falou que uma menina foi estuprada por espíritos aos 14 anos de idade. Quer dizer, até onde vai o excesso do mundo espiritual, até onde vai a crendice, até onde vai realmente a ignorância humana? Será que o ser humano tem que escutar uma frase desse tipo e as mães vão ter que olhar e falar, eu acho que agora chegou a um extremo, porque eu nunca ouvi falar de espíritos que violentam seres humanos, né? Imagina que absurdo, vai nascer o quê? Uma barriga de ar, né? O médico vai abrir a sua barriga e vai... Oh, meu Deus, era um espírito que nasceu. Imagina que absurdo, você vê as flores flutuando assim, né? Enquanto você está lá no quarto, com o bebê fantasma no colo, você vê as flores, ó, o pai chegou. Sabe, de novo, a gente tem que ter bom senso e começar a ver que essas pessoas, elas estão mentindo para você, elas estão te iludindo, estão te enganando. Aí chega um desavisado e vira para mim e fala, ah, por que você não coloca seus universitários para nos passar mensagem? E aí eu me deparei com alguns canais no YouTube que são fonte desse tipo de desinformação. Sabe, gente, eu vou abrir o jogo para vocês e assim, eu não estudei 15 anos com monge das Filipinas e não estudei mais de 25 anos religião para prostituir o meu conhecimento. Muitas pessoas chegam para mim e me oferecem 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para poder ensiná-las coisas que realmente eu não passo no canal. Eu me nego. Eu dou muito valor ao que eu aprendi e dou valor à minha individualidade espiritual acima de tudo. Uma coisa é você cobrar um valor para poder ajudar as pessoas. Ok. O senhor tem certificado que lhe gradue nisso? Tenho. O senhor tem uma formação que lhe gradue nisso? Tenho. Eu comprovo os meus certificados e toda a minha formação acadêmica. Eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta holístico, graduado, formado, com mais de 15 anos de estudo e aplicabilidade na área. Então eu posso atender, eu tenho o meu direito de atender, auxiliar e viver disso. Ok. Você utiliza crendice popular? Não. Eu utilizo fundamentos de escolas como acupuntura, escolas de terapia, de psicoterapia, o budismo tibetano, que tem alicerces em uma crença extremamente forte. E já demonstrei até isso em live, mostrando o livro, falando sobre a cura de câncer e a cura de doenças terminais. E um livro dentro de uma escola budista extremamente milenar. Muito bem. Agora, quando chega uma pessoa e te vende o trabalho de amarração, te vende o trabalho de pacto, te vende uma coisa enganatória, o show de ilusões e tudo mais, quem são essas pessoas? Aonde vem esse tipo de conhecimento? Aí eu me deparei com uma questão extremamente séria e delicada que eu achei que foi o auge da prostituição da espiritualidade. Sabe, eu procurei na internet ver até onde tem esse abuso da espiritualidade. E eu me deparei com canais que trazem pessoas incorporadas, falando e atendendo e dando consulta por webcam, live e ganhando rios de dinheiro fazendo uma coisa desse tipo. Aí eu fico pensando, para que eu preciso de uma casa, um espírita, um centro espírita, se eu posso ficar então dando consulta por live e cobrando o superchat, né? Estipulo lá, eu quero R$100 por consulta. E fico 2 horas atendendo, não vou até o centro espírita, não preciso ficar ali esperando o dirigente da casa abrir a cerimônia, não preciso fazer nada disso. Depois eu não preciso nem arrumar a casa, nem prestar satisfação ao dirigente, nem ajudar financeiramente a casa. Eu simplesmente ligo a câmera e faço atendimentos ali fingindo uma incorporação, seja de criança, Exu,
boiadeiro, baiano, marinheiro, o que for. Simplesmente fico ali, eu, charuto, cachaça, doce e fico brincando. Ai, tiazinha! Ai, tio! Oi, olha só o doce! E as pessoas ficam dando dinheiro. Ai, que lindinha! A titia te ama! Eu vim aqui só pra te ver! Eu trabalhei 10 anos na Umbanda como médium de incorporação. Atendi em casa, assim, não na minha, né? Atendi em casas, Jardim São Luís, Avenida Hud. Eu fui até esses lugares. Levava 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Chegava lá, participava sobre as regras de uma casa, os dirigentes da casa, prestava conta. Tinha, às vezes, auxílio, um conhecimento, um apoio do dono da casa, às vezes uma palavra ali, amiga, às vezes um apoio, um conhecimento para poder aprimorar as habilidades. Fora que, assim, é um lugar certo para você poder fazer os atendimentos. É um lugar correto para que toda a egrégora da Umbanda, ela paire, trabalhe e depois ela se recolha. Caso contrário, para que tem uma casa de Umbanda? Para que tem centro espírita? Se você pode ligar à internet e você tem a consulta online. Eu já vi médico online, eu já vi advogado online, agora pai de santo online, ou erê, né? Diz que erê, diz que o Exu. Então você abre a câmera, tá lá o Exu ali olhando para sua cara, você fala lá, sei lá, ô querido Marabô, eu queria trocar uma ideia contigo, eu tô com um problema aqui, você pode me dar um conselho? Eu tô te dando R$100 aqui no Superchat. Aí você se assusta. Você fala, agora as consultas são pela câmera, né? Você vê a entidade lá, o cara incorporado, e você está fazendo consulta ali pela câmera. É o fantástico mundo novo ou é a prostituição da espiritualidade? É você pegar a sua espiritualidade, que não é comprovada, porque você não está numa casa que lhe dá respaldo, que olha para você e fala, realmente, esta pessoa aqui segue a doutrina espírita, ela tem o respaldo de uma casa, ela realmente tem todo o conhecimento que nós passamos e fornecemos aos indivíduos que trabalham aqui. Ela tem o meu respaldo, eu sou o dirigente da casa, dono da casa, e ela está trabalhando para mim. Mas a pessoa, do nada, liga a câmera e finge uma incorporação. Finge. Até porque as egrégoras trabalham numa casa. Não existem meus guias. Esse pronome de posse, né? Meu, minha, no mundo espiritual não existe. E aí a gente vai começar a bater um papo sobre a questão de meritocracia. Agora entra num assunto delicado, que é o seguinte. Qual é a meritocracia de uma pessoa que entra no centro espírita para aprender? Se ele entra num centro espírita kardecista, a meritocracia claramente é ser reconhecido dentro dessa instituição, seja pelo conhecimento que ele possui na sua doutrina, ou mesmo a validação por meio de energias do mundo espiritual que vão utilizar dele como uma ferramenta para atender. Seja numa sala de passe, seja numa sala de desobsessão, seja num processo ligado ao centro espírita. Se é um centro espírita de Umbanda, o processo, além do conhecimento da meritocracia por meio das aulas, porque você tem sim aulas em qual o dirigente ou pessoas que são da coordenação de uma casa de Umbanda vão lhe ensinar. Na hora que você se submete a uma casa de Umbanda e você fala, eu gostaria de adentrar aqui, de conhecer, aprender e aprimorar uma habilidade que eu tenho uma sensibilidade, eu quero aprimorar isso para uma mediunidade, o dirigente da casa chega para você e fala, então todo sábado você vai vir aqui e vai passar o sábado conosco. Muito bem. Você vai lá e vai ter aula de doutrina, aprender realmente a história da Umbanda, aprender as 7 linhas, aprender todo o processo de onde advém as 7 linhas, a composição, entender quem são os orixás, entender como fazer o processo de incorporação, como dar o passe, como é um ponto riscado, como usar a pemba, a função do cigarro, do charuto, da cachaça e de outros fatores, outras ferramentas, para que você tenha um respaldo dentro dessas casas. Aí sim, mas você vai utilizar sempre essa espiritualidade dentro desses ambientes. Você não pode levar isso para sua casa. Primeiro que os guias não lhe pertencem, esses guias pertencem a essas instituições.
Quando você cria uma egrégora, a egrégora é um conjunto de princípios, conjunto de energias, conjunto de pensamentos. É quando você junta pessoas por meio ou com o meio de um ideal. Então você vai ter uma egrégora espírita, onde a energia espírita vai prevalecer. Quando você tem uma egrégora de umbandistas, você tem um conjunto de umbandistas, onde aquela energia vai ser recebida por todos. E são espíritos que não realmente têm características como vocês imaginam, porque eles pertencem, eles são chamados para atuar nas 7 linhas. Então chega o Xóssi e recolhe almas para que dentro de um processo de merecimento, ou seja, você vai servir a uma casa de umbanda utilizando-se de um cavalo, ou seja, de uma pessoa que vai incorporar. Essas 7 linhas se fazem presentes dessa maneira. Então Oxóssi recolhe essas almas e você que tem essa sensibilidade vai ser direcionado, vai ser instruído para poder incorporar uma dessas almas, para poder trabalhar sobre a ótica ou o respaldo de Oxóssi. Você não vai atuar dentro da sua casa, você não vai trabalhar fora da sua casa, porque você vai atuar dentro de uma instituição que tem a finalidade de receber essas almas e utilizar-se dessas almas para ajudar terceiros. Perfeito. Você tem guias? Não tem. Você tem seus protetores? Não tem, porque pertencem à casa de Umbanda. Eu, Rodrigo, eu tenho meus universitários. Eu brinco, por que chamam universitários? Né? Por causa daquele programa do Silvio Santos. Ah, para quem que você vai perguntar? Para as cartas ou para os universitários? Então, vira e mexe, quando eu estou fazendo uma análise, gera alguma dúvida, eu falo, pô, será que tem, será que não tem? Eu escuto uma voz soprando no meu ouvido, falando, presta atenção naquilo, olha aquilo outro, olha aquilo outro. Por que que esses universitários eles estão aqui presentes? Porque eu, Rodrigo, pertenço a técnicas de cura. Eu, Rodrigo, como terapeuta holístico, eu atuo dentro de diversas técnicas orientais, que essas técnicas possuem alicerces dentro de uma crença, de uma fé, de um princípio. Sempre quando eu vou tratar alguém, eu faço orações. Sempre quando eu vou tratar alguém, eu peço a proteção, a bênção e o auxílio divino para poder dar o meu melhor, para poder realizar aquele atendimento. Existe a cura divina, a cura por oração e a cura utilizando, obviamente, outros métodos, no caso, a acupuntura, a acupressura, outros mecanismos de cura. Quando você utiliza vários processos desse, você potencializa a sua técnica de cura. Por isso que há necessidade de nós termos um respaldo dentro de uma crença. Os guias e membros protetores desta crença me dão um respaldo e me auxiliam. Eu tenho um quarto de oração, onde sempre eu pratico. 2, 3, 4 horas eu fico fechado naquele quarto, fazendo minhas práticas. Essas práticas pertencem ao budismo tibetano. O budismo tibetano tem, sim, toda uma história baseada em lamas, tulcos, em figuras que fazem parte, protegem um praticante budista. Então eu utilizo deles para poder ajudar. As técnicas de cura que eu carrego advêm das Filipinas. Essas técnicas em si, ela me auxilia e tem um respaldo espiritual atrás. Esse respaldo espiritual são os universitários. Ponto. Eles são meus? Não, porque se eu parar de tratar as pessoas, amanhã mesmo, eles vão procurar outras pessoas que estão realmente fazendo o mesmo trabalho que eu, no mundo inteiro, e vão utilizar-se dessas pessoas para fazer, se alicerçar e seguirem uma única finalidade, que é exatamente servir. Quando um cara desses canais abre a webcam e incorpora na sua própria casa, sobre suas leis, sua regra, incorporando alguma coisa que não pertence realmente a uma instituição, vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acreditam que essa espiritualidade ela é real?
ou a pessoa está prostituindo esse tipo de coisa. E olha, vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, Tispo, porque você é médium? Não. Mas você trabalhou no centro espírita e você teve alicerces e seguiu ali como médium de incorporação. Sim. Eu não incorporo mais. Por quê? Porque a incorporação fazia parte de uma história da minha vida que foi na Umbanda. Chegou um dia que eu fui tomar o passe, como todo mundo que faz antes de atender as pessoas que estão ali. Primeiro você vai falar com o dirigente. Fui lá, não incorporava mais. O dirigente se assustou, falou, o que está acontecendo, cara? Você não está mais puxando o seu caboclo? Não, porque a partir de hoje eu não trago mais essa energia dentro de mim. Acabou. Eu vim aqui para me despedir. Eu estou me despedindo da Umbanda. Eu não incorporo mais. A minha mente não mais pertence à Umbanda. Deixei a minha mediunidade dentro do terreiro. Saí de lá, comecei a buscar respostas no Oriente. 15 anos depois, eu me torno um clarividente licenciado e certificado internacionalmente. Essa é a diferença. Existe uma ética na espiritualidade. Eu vou utilizar-se daquilo que realmente eu preciso hoje. Eu não preciso da mediunidade, eu preciso da minha clarividência, que são coisas completamente opostas. A mediunidade é um conceito vindo do Allan Kardec. A clarividência é um conceito hindu e budista há 2.500 anos atrás. Allan Kardec só surge no século XIX. A gente está falando de 2.500 anos atrás. Então existe uma grande diferença entre clarividência e mediunidade. Então eu não utilizo esses recursos mais. Então eu não me autodenomino o que eu não sou. Eu não me autodenomino médium. Eu não preciso disso. Agora, quando vocês abrem lá a webcam, vê lá os caras incorporados e tudo mais, você acha que o cara está fazendo o quê? O cara está prostituindo um conhecimento. O cara está prostituindo aquilo que a doutrina prega. O centro espírita existe por uma finalidade. E o curioso é o seguinte, vamos ver o lado financeiro? Vamos. Essa pessoa que está arrecadando uma grana pelo superchat, dando consulta ou fingindo a incorporação, que eu dei uma olhada, eu posso lhe falar, 99% do que eu vi é mentira, a pessoa não incorpora. Ela é sugestionável ou ela realmente é uma charlatã. Então ela vai lá e finge uma incorporação para enganar todo mundo. Ela ganha uma fortuna. Além, obviamente, de crescer em base de inscrito, ela está ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais ligando a câmera. Para onde vai esse dinheiro? Porque se eu estou atendendo no centro espírita, eu estou fazendo um princípio de caridade. Porque eu estou sob o teto de uma casa, estou aprendendo dentro de uma casa, estou utilizando uma egrégora de guias que pertencem àquela casa, estou realmente utilizando água, luz e tudo pertencente àquela casa, e a partir do momento que eu estou sob a regra daquela casa, eu estou fazendo o princípio de caridade. Eu pego tudo aquilo que realmente as pessoas vão e doam para o instituto ali, para aquela casa, em pró ao aluguel, ao IPTU da casa, a água, tudo aquilo que realmente precisa para que outros existam. Se realmente essa modinha hipócrita pega, o que vai acontecer com essas casas? Elas vão deixar de existir. E o que vai acontecer com essas pessoas que estão ganhando fortunas fingindo uma incorporação na internet? Elas vão ficando cada vez mais ricas, não vão depender mais dessas casas de Umbanda, vão criar suas próprias doutrinas, vão realmente fingir cada vez mais a incorporação desses guias, porque eu garanto para vocês, esses caras que ela diz incorporar, ou eles dizem incorporar, eles não existem, porque você não está utilizando em prol um mecanismo real de ajuda. Você está utilizando dentro da sua casa pelo seu próprio prazer, a sua própria existência. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um documentário sobre Pierre Verger, um cara que é sensacional, grande fotógrafo, grande pesquisador e que foi para a África muito jovem e fotografou realmente o que é a África. Ele morreu ali, mas ele viveu décadas fascinado, encantado pela beleza da dança, da arte e da religião.
Eu assisti um documentário que o Gilberto Gil apresentou e que mostra realmente a vida de PRGG, sobre a ótica ali, como foi a África, como realmente foi a vida dele, e remete aquilo que ele poderia fotografar, aquilo que ele poderia mostrar. Existe um livro gigante do PRG Laranja, costuma bica esse livro, com fotos de como realmente é a África e toda a cultura ali, mas dentro de um limite que ele poderia mostrar. Ele não poderia mostrar certos cultos, não poderia mostrar certas manifestações que acontecem, porque é da individualidade daquela crença, é da individualidade de cada ser humano. E aí o Gilberto Gil foi conversar com certas pessoas que conhecem a história, vivenciaram toda essa história, e teve gente que falou, você não pode prostituir essa crença, você não pode utilizá-la pelo seu mero prazer, porque é individual, ela pertence ao indivíduo como um mecanismo de crença, mas é da nação. Se eu tiro da casa espírita, tiro da Umbanda e ligo a webcam e fico dando consulta pela webcam, eu estou prostituindo essa espiritualidade. Eu estou remetendo os alicerces que ela vem, o respeito a uma instituição, o respeito a uma egrégora, utilizando pelo meu mero prazer de fazer um showzinho pela câmera, ficar tomando cachaça, fumando charuto, jogando bala nas pessoas e ganhando rios de dinheiro em prol ao quê? A simplesmente prostituir uma crença. De novo, eu acho que existia um limite. Dentro da espiritualidade, existia um limite sério até onde as pessoas podem ir. Ao longo da história, nós testemunhamos um avanço dentro de um princípio religioso, mas também notamos que abaixo disso vinha a escória. Quando você realmente traz o espiritismo, cria alicerces, bifurca, kardecismo, umbanda, e você começa a ver a possibilidade de utilizar-se de almas que estão perdidas para poder ter a sua meritocracia, ajudar servindo, atendendo numa casa, fazendo com que pessoas assumam compromissos dentro de uma instituição religiosa, criando caráter, moral, ética, respeito a uma crença, tendo uma fé, utilizando-se dessa fé para ajudar o próximo e fazer com que cada vez mais aquela casa crie fiéis, crie alicerces, crie respeito e tenha cada vez mais a possibilidade de expandir, você cria um princípio lindo e maravilhoso dentro de uma crença afro-brasileira ou mesmo uma crença de vinda da França, uma doutrina vinda da França, para poder se alicerçar aqui. Abaixo disso, você tem pessoas que estão utilizando de simplesmente uma enganação para fazer com que atrai esse público para se tornarem pagantes àquilo que você acredita. Aí surge o trabalho de amarração, surgem os devaneios, comercialização de produtos químicos para limpar a casa, o pai de santismo de poste que a gente vê, que realmente é coisa absurda, e você se assusta, você fala, pô, eles estão utilizando esse conceito em paralelo, porque você não chega numa casa de umbanda, você vai ser atendido e fala, olha, eu vim aqui tomar um passe e fazer amarração. Engraçado, você não vê isso, né? Não. Por quê? Por que você não vê isso dentro das casas de umbanda ou do centro kardecista? Por quê? Porque é ilegal. Não é de praxe isso, dentro de práticas ali, abertas ao público. Não tem uma placa dizendo, deixa eu ver aqui, passe 5 conto de doação. Desobsessão, 15 conto. Amarração amorosa, 250. Pacto que eu não sei quem, 7 mil reais. Você vai, carai, essa tabela aqui é pesada. Você não vê isso. Por quê? Porque não é legal, porque é ilegal, é imoral. E aí quando você se depara com pessoas que estão indo além, pegando toda essa, vamos dizer assim, esse conhecimento que nunca existiu, mas a pessoa se auto-intitula, sei lá, desde mago até cigano, desde, sei lá, religioso até master, blaster, vice-presidente de Deus na Terra, né? Você não tem um cara que é interessante, tem um programa de comédia que eu gosto bastante, que é o Padre Arnaldo lá, o Pastor Arnaldo.
O cara, ele fala que ele é o vice-deus na Terra, para tirar um barato, porque é verdade. Então o cara se auto-intitula o que ele quer, não tem certificado nenhum, simplesmente diz que ele passou 20, 30 anos ali trabalhando, atuando com isso, aí chega lá, liga a câmera e começa a incorporar, e você fala, cara, esse é o ápice que chega hoje a prostituição dessa mediunidade. A comercialização real dos guias, entre aspas, porque eles não existem, não tem nada lá, dito guia, para que as pessoas realmente acreditem naquilo que a pessoa está fazendo. Eu fiquei impressionado quando vi isso. E tudo isso só para dizer a vocês que não adianta vocês tratarem esses guias, esses protetores como cachorrinho, achando que é assim, manda para minha casa, agora manda para minha, eu tô precisando de ajuda, traz os guias aqui. Isso quem fala isso é um imbecil, não tem como escapar disso, é um imbecil, porque assim, de novo, guias, protetores, eles não são cachorrinho, não é assim que funciona, eles são advindos de meritocracia, de trabalho, esforço, dedicação à espiritualidade. Eles não pertencem a ninguém, eles estão em pró a auxiliar o próximo, mediante ao esforço do próximo em querer auxiliar outras pessoas. Quando essa pessoa sai e não faz mais esse tipo de trabalho, não faz mais esse serviço, os guias se afastam. Eles não ficam mais com a pessoa. E aí a gente vê as pessoas usando e abusando da boa fé do ser humano em pró a se divertirem, ligando a câmera e tirando barato com a cara de vocês. Porque não tem nada, não tem incorporação nenhuma, não tem nem nada, não tem um espírito ali do lado. É simplesmente um ator, uma atriz que está se divertindo às custas de vocês. E vocês se encantam pela roupa, pelas guias, pela desenvoltura, usa roupas assim parecendo Harry Potter, ou usa um monte de turbantes e tudo mais, você fala, nossa, que lindo, gostei. Sabe? Isso é o ápice da prostituição da espiritualidade. Eu espero que, assim, meio ao meu desabafo, façam vocês acordarem, entenderem que existe um valor a ser alcançado individual de cada um de vocês dentro da espiritualidade. Não adianta ir buscar respostas tão fúteis e superficiais, sendo que em alguma etapa da vida de vocês, nesta vida ou na próxima, vocês vão ter que sentar a bunda na cadeira e começar a estudar, começar a entender como é o princípio da sua fé, da sua crença, da sua espiritualidade, ter alicerces e ter todos esses fundamentos que a gente passa em todos os vídeos do canal. A responsabilidade sobre a espiritualidade, a responsabilidade em trazer a informação correta, a experiência realmente de quem viu tudo isso e que ainda fica assustado quando abre o YouTube, vai fazer uma pesquisa de vídeo para trazer para o canal e se depara com showzinhos desse tipo. Galera, pé no chão, tenham mais respeito sobre a espiritualidade, entendam que isso chama-se banalização de uma pseudo-espiritualidade, de uma pessoa que nunca teve a espiritualidade. Quem faz isso não tem espiritualidade, não tem que ter, não merece, porque não deu valor realmente à sua crença, não deu valor a seus princípios e prostitui, obviamente, aquilo que acha que tem. É sério mesmo, tá bom? É isso, desabafei, precisava botar isso pra fora. Bom, vamos para os recadinhos finais, é o seguinte. Todo mundo sabe aqui que o Tio Spook é licenciado nacional e internacionalmente em técnicas de terapia alternativa. Sou licenciado pelas Filipinas em um instituto seríssimo, voltado a tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí vem expansão para espirituais, kármicas e outras coisas. Limpezas de casa, retirada de energias que são prejudiciais do ser humano dentro de suas casas. Já mostrei meus certificados em vídeo, mostrei tudo para vocês. Tem lá nos 50 bilhões de fatos e ainda temos depoimentos de pessoas que passaram pelos tratamentos e que cedem voluntariamente esse tipo de texto ou vídeo para a gente colocar aqui no canal. Está na playlist de depoimento dos pacientes / inscritos do canal e na playlist limpeza de casas,
onde a gente documenta indo na casa das pessoas e trazendo a veracidade para vocês dos fatos. Para aqueles que querem passar por esses tratamentos, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda somente pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. É só pelo limpezadecasas@gmail.com que está aqui embaixo na descrição. Não adianta mandar no Instagram, não adianta mandar no Facebook, não adianta mandar em nenhum outro lugar que você vai ser ignorado. Por quê? Porque a gente concentra tudo isso num único endereço de e-mail para facilmente ter acesso às suas necessidades e aquilo que vocês precisam. Não adianta inventar, tá? Que nenhum outro cara escreveu aqui, eu mandei pro Instagram. Cara, vai ser deletado. Aqui nós temos regras. Essas regras são seguidas, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal para que a gente continue aqui firme e forte na plataforma, continue crescendo, existem 2 sistemas de doação. Esses sistemas são pelo Seja Membro, que você clica aqui e embaixo tem uma plaquinha escrita Seja Membro. E você doa R$8 para fazer parte aqui do canal, tornar-se membro e ter certos privilégios. Só clicar aqui, você vai seguir direitinho as regras do YouTube e também nós temos o sistema PayPal de doação. Então você também aqui embaixo tem como você deve proceder para realizar essas doações. Além disso, nós temos o sistema casasassombradas.com.br, que também é conhecido como nossa lojinha virtual, com tudo aquilo que vocês precisam. Tem lá lembrancinhas do canal, canecas, tem um monte de coisinha legal para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.